Minha gente, um susto no hospital universitário. Olha o que aconteceu, minha amiga, meu amigo. Um vazamento de gás assustou pacientes e funcionários. E o laboratório central do hospital foi fechado. Vem pra cena, Vinícius Mecenas. O que é que aconteceu? Tem risco de explosão, Vinícius? Boa noite. Mariana, muito boa noite para você, para todo mundo que está com a gente aqui no Cidade Alerta, na TV Atalaia. Falamos ao vivo aqui, diretamente do Hospital Universitário, onde aconteceu de fato, como você bem adiantou, esse susto. Porque a gente está falando de um vazamento de gás sulfídrico. Esse gás sulfídrico, Mariana, é altamente tóxico, inflamável e explosivo. Então, tanto os colaboradores quanto pacientes, né, se tomaram por surpresa por conta do forte odor, né, a presença do cheiro, daquele odor que estava circulando ali na unidade, que fica bem próximo ao laboratório central aqui da unidade hospitalar. Então, assim, foi por conta disso que o Corpo de Bombeiros foi chamado, chegou até aqui, precisou fazer, portanto, o isolamento da área. Com o fechamento, portanto, desse laboratório, cerca de 400 a 500 pessoas foram atingidas. E a gente está falando de uma unidade, né, que teve esse vazamento, que abastece todo o hospital. Então você imagine o dano que isso causou, né? Sobre esse assunto que eu converso agora com o Ricardo Abel, diretor executivo do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Federal em Sergipe, para na prática a gente entender o que de fato aconteceu. Foi através do cheiro que circulou no local, que vocês mesmos, que trabalham também inclusive no local, perceberam e acionaram, né, a coordenadoria para que as providências fossem tomadas, né, Ricardo? Boa noite para você. Boa noite a quem nos escuta. O que aconteceu foi exatamente isso. Houve desde o domingo que nós estamos com esse odor insuportável dentro do laboratório de análises clínicas aqui do Hospital Universitário. Os trabalhadores vêm reportando isso já há alguns dias e no domingo foi que começou a ficar insuportável. Quando foi na segunda-feira à noite, como já foi dito, o Corpo de Bombeiros veio até aqui e interditou o local. O laboratório passou por uma reforma recentemente que nunca acaba e nesse momento encontra-se praticamente destruído. Hoje, esses trabalhadores estão atuando porque amam a profissão e porque querem continuar prestando um bom serviço à população. Eu até peço aqui à administração do hospital, peço publicamente, mais uma vez, que conclua a reforma do laboratório e que tire os trabalhadores dessa condição difícil que eles estão tendo. Foi realmente perigoso, foi algo complexo, era uma bateria de um dos refrigeradores. O laboratório trabalha com equipamentos de alta voltagem, não são equipamentos comuns de uso doméstico, não é uma geladeira como as pessoas têm em casa, são refrigeradores grandes, potentes, para poder armazenar por muitos e muitos dias, se for necessário, por uma falta de energia. Essa bateria vazou gás sulfídrico, que é inflamável, que é tóxico. Alguns trabalhadores apresentaram sintomas de contaminação. A gente está encaminhando agora para fazer o registro do acidente de trabalho e estamos encaminhando também a medicina do trabalho do hospital para que dê providência a esses que ainda estão com sintomas. Olha só que situação, né? Várias pessoas sendo prejudicadas. Inclusive, o Corpo de Bombeiros, quando chegou até aqui ao local, fez o isolamento da área, trouxe também alguns equipamentos, que é o equipamento que faz a testagem para saber se tem de fato a presença do gás sulfídrico ou não, né? Então, o Corpo de Bombeiros veio, fez a medição, detectou. Não era um nível ainda alto, mas era detectável, era um nível detectável. O Corpo de Bombeiros já veio novamente após a retirada da bateria que causou problema. Já identificou que está tudo ok, que não tem mais vazamento nenhum, mas foi um risco muito grande à saúde direta dos trabalhadores, daqueles que cuidam da população. Então a gente pede que as autoridades, que quem cuida desse hospital universitário, que cuide melhor do laboratório, porque não dá para continuar desse jeito com esse tipo de problema. E aí dentro desses refrigeradores, né, porque veja só como é que funciona. O gás vazou da bateria que abastece, portanto, esses refrigeradores. Dentro dos refrigeradores tem vários insumos, né, vários materiais de pesquisa, de medicamentos e tudo mais. Então, assim, na falha, né, de fato, desse refrigerador, o dano poderia ser ainda maior com a perda desses materiais. Exatamente. Se esse refrigerador, não só um, são vários que tem dentro do laboratório, que é para comportar a quantidade necessária de reagentes para a rotina semanal, para a rotina mensal do hospital. Eles têm que estar à mão, têm que estar prontos para a gente poder trabalhar. E não são baratos. A gente está falando aqui de reagentes que custam milhões de reais. Não estamos falando de algo barato.
Se perder algo desse nível, dessa monta, além do prejuízo financeiro, o prejuízo para a população, para a assistência direta à população é imediato. O laboratório hoje fechou, muitos serviços foram suspensos, muitos serviços ficaram de fora sem ser atendidos. A gente vai redimensionar a demanda nos próximos dias, os trabalhadores vão fazer para poder suprir o que ficou represado, mas se tivesse perdido esses reagentes hoje, pode ter certeza que o impacto seria muito maior. Você falou, inclusive, que a bateria, né, ela dava sinais já há um bom tempo. Você acha que pode ser uma falta de manutenção, uma falta de atenção em si, da unidade? A falta de atenção com laboratórios e análises clínicas aqui do Hospital Universitário de Aracaju é crônica. Já faz muito tempo que esses refrigeradores vêm apontando, vêm apitando, vêm indicando que as baterias não estão boas, certo? A gente não imaginava que ia acontecer algo desse tipo, porque realmente foi algo que até para nós que já trabalhamos há muito tempo é desconhecido. A gente nunca ouviu dizer que uma bateria poderia vazar, mas aconteceu. E chama atenção para um problema grave. O laboratório não tem rota de fuga, não tem esquema para sair por outro lugar. Eu mesmo, particularmente, que trabalho aqui também, né? Hoje estou aqui como diretor do sindicato, mas sou funcionário, servidor da EBSER. Tentei abrir as janelas do laboratório, não consegui, as janelas todas travadas. Inclusive o setor onde deu problema, que é o laboratório de bioquímica, não tem uma janela para você poder abrir e tentar minimizar o impacto de um vazamento de gás ou algo do tipo. Chama a atenção o problema do laboratório na esquina do HU de Aracaju. Precisa ser resolvido. A reforma precisa ser concluída e esse tipo de problema não pode continuar. Meu Deus, é realmente muito preocupante pelo que você está dizendo. Agora, em relação a esses colaboradores, né, que foram, portanto, atingidos por conta da inalação desse gás, só foram colaboradores? Existe o número de colaboradores? Como é que estão eles hoje? Pacientes chegaram a ser também atingidos por conta disso? Os pacientes não, porque os pacientes são atendidos fora do laboratório. O que nós levamos para dentro do laboratório são apenas as amostras, né? As amostras que são coletadas, sangue e demais materiais. Os trabalhadores a gente não tem como quantificar ainda quantos foram atingidos, mas foram muitos, não foram poucos, porque o laboratório é um espaço onde confina todo mundo, né? Dentro de um local. Dá em torno de 90 trabalhadores hoje dentro do laboratório, incluindo técnicos de laboratório, farmacêuticos, biomédicos, e todos foram impactados de alguma forma, porque o odor e a situação era insuportável. O que foi feito? Qual foi a providência, né, que vocês tomaram diante dessa situação para que fosse resolvido, né? Tanto a situação desses colaboradores que estão com a condição prejudicada de saúde, mas para que essa situação, né, seja reavaliada, seja revista, que tenha uma manutenção também, né? Nós temos um comitê, né, gestor aqui do hospital, que nós nos reunimos mensalmente com eles. Esse problema da reforma do laboratório já foi apontado mais de uma vez, que deve ser necessário ser terminado. Hoje houve a assistência da medicina do trabalho hoje daqui do hospital, com esses trabalhadores que apresentaram sintomas. A gente está acompanhando, vai ser registrado como acidente de trabalho. Nós fazemos questão de registrar cada CAT para cada trabalhador que sentiu qualquer sintoma, seja náusea, seja vômito ou qualquer outro tipo. Eu recebi vários relatos, a gente está tratando ainda estamos analisando para amanhã terminar esse levantamento e fazer esse acompanhamento com o pessoal. Perfeito, muito obrigado. Tá, Mariana, a gente chegou a acionar inclusive o próprio hospital universitário, que encaminhou uma nota dizendo o seguinte, que eles são veiculados a essa empresa brasileira de serviços hospitalares, que é a EBC, informa que não houve vazamento de gás na unidade hospitalar. Na verdade, devido a um problema numa bateria de equipamento do laboratório, foi o que suspenso nessas atividades por 24 horas. Então, após essa visita do Corpo de Bombeiros, a previsão de retorno de funcionamento do laboratório foi hoje a partir das 4 horas da tarde. E ressaltou que não houve prejuízo para os pacientes internados, uma vez que o HU acionou outros prestadores de serviço para a realização de exames com apoio da Secretaria Municipal de Aracaju, mas também não menciona nada em relação aos colaboradores que foram, portanto, atingidos. A CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção dos Acidentes, também encaminhou a nota dizendo a mesma coisa, que foi basicamente por conta dessa bateria que abastece, que alimenta, portanto, o refrigerador, que vazou, né? E então eles tomaram as providências cabíveis para que as medidas, né, fossem elucidadas. E que foi por conta exatamente disso, desse gás forte, que foi possível notar que de fato estava acontecendo esse vazamento e que o fedor era muito comparado a um cheiro de ovo podre.
Os trabalhadores da LabClean, que é a unidade onde eles trabalham do laboratório, que sentirem algum tipo de desconforto, mal-estar, náuseas ou sintomas de intoxicação, podem solicitar uma avaliação médica para orientações na unidade e as providências também serem acionadas e diligenciadas. Mariana.